por que a gente regula? Então, pensando hoje, né, em termos de questão de saúde. E aí, quando eu falo saúde, aí as pessoas logo pensam assim, saúde, pensa em saúde individual, pensa em médico, pensa em uma situação de doença. Mas, na verdade, a gente está pensando em saúde coletiva, como um todo. Então, nesse caso, a gente tem que pensar em produtos e serviços que são direto ou indiretamente interferem na saúde, seja do trabalhador, do ambiente, do coletivo e o individual. Então, pensando nisso, a gente está pensando em termos de qualidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente precisa garantir a qualidade do produto ou do serviço que está sendo prestado. Então, para isso, existem normas e regulamentações que devem ser seguidas para que a gente consiga comprovar essa qualidade. Então, a gente regula por causa disso. E aí vem aquela parte mais chatinha de todas, que é aquele monte de legislação. Onde procurar, qual que eu tenho que seguir, aonde se enquadra o meu produto ou o meu serviço, para eu saber qual é a legislação que eu preciso seguir. Para saber, eu preciso só da vigilância sanitária, eu preciso do mapa, eu preciso de uma autorização de licenciamento ambiental, aonde que eu vou recorrer dessas legislações para eu saber o que eu preciso fazer e as documentações. Então, por isso, sim, é necessário a gente regular. E eu falo, no geral, como regulação sanitária e que vai envolver principalmente dois órgãos que a gente vai conversar aqui hoje, que é a Anvisa e o MAPA, tá? Mas, basicamente, a gente tem que conceituar o que é vigilância sanitária. Tem um histórico dela, mas a vigilância sanitária hoje, ela é conceituada pela Lei Orgânica 8080 de 1990, que é aquela legislação do SUS. Vocês lembram dela? Legislação do SUS, que é o que fala sobre o Sistema Único de Saúde. E dentro dela fala também sobre as funções da vigilância sanitária. Então, na sua artigo 6º, a Lei 8080 ela vai conceituar vigilância sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e das prestações de serviços de interesse da saúde. E aí tem hora que a gente fica um pouco perdido em entender o que seria esses serviços de saúde. Será que eu me enquadro nesses serviços? Então a gente vai entender hoje, e eu vou listar alguns deles, que são sim serviços que muitos de vocês que estão aqui dentro, vocês prestam esses serviços ou esses tipos de produtos, ou em algum momento na cadeia de produção vocês têm contato com produtos que são necessários licenciamentos para que vocês trabalhem com eles. Então, por exemplo, no caso aqui abrangendo controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos de produção ao consumo. E também o controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Então, pensando aqui, que a gente está falando, por exemplo, vamos pensar que a gente está produzindo uma vacina, né? Uma indústria está produzindo uma vacina. Essa vacina é um produto, certo? Que vai ser utilizado para um serviço de saúde, para um serviço de imunização, por exemplo. Então, nesse caso, é importante, é necessário e obrigatório uma regulamentação na vigilância sanitária. E aí a gente vai ver, no caso, né, a gente tem a esfera federal, vai vir a estadual, municipal, mas é necessário esses licenciamentos. Então, é imprescindível que a gente faça o registro desse produto, porque ele relaciona. E aí vocês vão perguntar, mas e se eu estiver trabalhando, por exemplo, com vacinas para uso animal? Eu preciso de um licenciamento? Vai precisar de licenciamento porque seria enquadrado como produtos veterinários. Aí nesse caso a gente tem um licenciamento específico no mapa para produtos veterinários. E aí só para a gente situar o histórico da vigilância sanitária, já vem dos primórdios, né? Já da Europa antes, né? Crescimento de forma irregular e sem planejamento das cidades. A gente sabe dos problemas que a gente teve em relação às doenças, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo desse povoamento. Então, com a vinda da família real para o Brasil em 1808, a gente teve então a vinda também da preocupação com o crescimento da cidade e com o aumento da população e a parte então de saúde coletiva. Então, com a vinda da família real, em 1820, foi criada a primeira inspetoria de saúde pública do Porto do Rio de Janeiro. Então, a partir daí, os barcos, né, que chegavam, eles eram inspecionados tanto em termos de doenças quanto de produtos que chegavam no Brasil, tá? Por importação. Então, nesse caso, começou a existir um termo que a gente usa até hoje, que é a quarentena. Vocês já ouviram falar desse termo? Quarentena? Então, esse termo vem dessa época. Por quê? Porque
realmente as pessoas ficavam 40 dias isoladas até que realmente fossem liberadas para descerem do barco, tá? De embarcação. Hoje em dia a gente sabe que a quarentena não leva 40 dias, né? A gente ainda usa esse termo dentro da indústria, inclusive. Quando a gente tem, por exemplo, quando chega a matéria-prima antes de entrar para a linha de produção, a gente precisa deixar ela em quarentena. Então, o que seria esse período de quarentena? Não são 40 dias, mas é o período que leva para serem realizadas as análises que precisam ser para comprovar a qualidade daquele produto. Mesmo que eu trabalhe com fornecedor qualificado, que é obrigatório, inclusive, ter um fornecedor qualificado, mas eu preciso ainda assim, quando chega no meu laboratório, chega na minha indústria, eu preciso, antes de entrar na linha de produção, refazer as análises para confrontar a certificação que veio da matéria-prima. Então, feito isso, depois a gente teve a criação da polícia, né, de inspeção, e fomos evoluindo com essa parte da regulamentação. E aí foi criada, então, em 1953, a primeira pasta do Ministério da Saúde. Essa necessidade, ela aconteceu principalmente pelo boom industrial que a gente teve no Brasil, principalmente no período da época da Segunda Guerra, com a descoberta aí da bacteriologia, desenvolvimento de novos antibióticos, esse crescimento que a gente teve. Então, a pasta do Ministério da Saúde foi criada em 1953. Aí, algumas datas importantes até a gente chegar na Anvisa. Em 1961, foi criado o Código Nacional de Saúde, onde nele falava as atribuições do Ministério da Saúde. Em 1976, então, foi criada a ideia da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, e aí depois saiu, em 1990, a Lei Orgânica, que definia a função da vigilância sanitária, e aí sim, em 1999, foi criada a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que é a Anvisa? A Anvisa é uma autarquia federal. O que é isso? Ele é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, mas que é um órgão independente. Ele é ligado ao Ministério, mas não é o ministro que é o responsável pela Anvisa. Existe uma diretoria colegiada que é indicada pela Presidência da República. Essa diretoria, então, ela pode ser trocada, né, a cada 3 anos, 2 ou 3 anos, e aí só pode voltar uma única vez a diretoria, que pode ser reconduzida ao cargo, e ela tem a função de regulamentar as atividades relacionadas à vigilância sanitária. Então, ela, teoricamente, é independente do governo que está no período, tá? Então, o que acontece? Temos uma portaria importantíssima, e aí, gente, depois, se quiser, a gente pode disponibilizar os links, mas todas essas portarias, elas ficam disponíveis no site da Anvisa, que na verdade é o site do GovBR, tá? Então, vocês entram no GovBR, procura a parte da Anvisa, e aí lá você tem o ícone das legislações, e vocês podem, então, colocar quais são as legislações que a gente está citando aqui hoje. Fiquem à vontade. E eu trouxe algumas informações pertinentes a essa aqui, que fala sobre as ações da vigilância sanitária. E aí a gente vai pontuar algumas aqui. Então, quais seriam as ações da vigilância em saúde que abrange toda a população brasileira, que envolve práticas e processos de trabalho? E aqui é uma coisa interessante, porque quando, essa aqui já é uma lei relativamente nova, mas com a criação da Anvisa, a gente tinha uma legislação antes que foi revogada, ela não falava sobre a saúde do trabalhador. Hoje ela é incluída como questões de saúde pública. Então, a saúde do trabalhador se inclui dentro do que é o escopo de atuação da vigilância sanitária. Por isso, a gente tem as questões quando a gente tem a parte de inspeção, a infraestrutura, e aí vai falar sobre recursos humanos, sobre a infraestrutura física, ela é levada em consideração no processo de inspeção, tá? Então, a ação de saúde é voltada para a vigilância de situações de saúde, né, da população, com produção de análise que subsidia planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação de ação de saúde pública, detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para as respostas às emergências de saúde pública, que é o exemplo que a gente teve aqui há pouco tempo atrás em relação ao Covid, né, 19, quando foi a atuação da vigilância sanitária, né, no caso da Anvisa, foi muito exacerbada, né, todo mundo percebeu, ficou muito em alta a existência das regulamentações pertinentes a isso, a ação da vigilância sanitária. E aí também no caso de prevenção de doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis também, a questão da vigilância de populações expostas a riscos ambientais e saúde, e aí a gente vai ver aqui em relação a
trabalho, isso é levado em consideração também, tá? A vigilância de saúde do trabalhador, também sobre riscos decorrentes na produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse à saúde. Então, aqui, na parte de prestação de serviços e tecnologias, tem sim vigilância sanitária e outras ações também que sejam relacionadas ao desenvolvimento de serviços de saúde públicos e privados, tá bom? Nos vários níveis de atenção, desde laboratórios, ambientes de estudos e trabalho na própria comunidade. Então, basicamente, a vigilância sanitária está voltada em um tripé, que é promoção, prevenção e proteção à saúde, tá? Então, as regulamentações que a gente tem hoje, elas são voltadas para isso. Então, existem as regulamentações que vão falar sobre as metodologias de promoção à saúde, as de prevenção e, no caso, também de proteção. O que a gente tem que pensar é em relação à fiscalização, né? Então, a gente tem dentro dessas regulamentações todo o processo que fala sobre o que deve ser cumprido, os requisitos, e como que decorre o processo de fiscalização. Então, isso aí é importante também quando a gente vai, né, destrinchar uma legislação que é sobre algum procedimento, vamos supor, uma legislação de boas práticas de laboratório de controle de qualidade. Aí tem todo o escopo do que é que é necessário estar presente nesse laboratório e a partir daí também vai falando quais são os parâmetros que vão ser utilizados para fiscalização. Então, a importância nesse ponto da gente conversar sobre a auditoria interna. Isso facilita muito o processo de renovação de alvarás ou de licenciamentos, o primeiro licenciamento. Antes de fazer um primeiro licenciamento, o que é o ideal? É a gente fazer uma auditoria interna. A gente faz um checklist daquilo que é necessário dentro do processo de fiscalização e aí, feito isso, a gente já está com tudo organizado para quando chegar a inspeção, /fiscalização, a gente vai e apresenta todas as documentações e todas as atividades pertinentes àquela fiscalização, tá bom? Então, só para a gente situar aqui, a gente tem 3 esferas de atuação da vigilância sanitária, no caso a federal, estadual e a municipal. Federal, Anvisa e o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, tá bom? Então, as duas são instituições que são responsáveis por regulamentação na parte de vigilância sanitária e são os responsáveis por controle sanitário de portos, aeroportos, fronteiras, tá? E alfândegas. No caso do estadual, todo o estado, né, e Distrito Federal possui a sua Secretaria Estadual de Saúde e vinculada a ela a gente tem a Vigilância Sanitária Estadual. Então, elas são responsáveis por coordenar o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária e executar ações de fiscalização. Então, a fiscalização geral que a gente recebe, normalmente ela é primariamente municipal. A gente lida direto com a Vigilância Sanitária Municipal. Dependendo do que é necessário, né, uma aprovação de um projeto arquitetônico, que é aprovado, por exemplo, pela Vigilância Estadual, aí a gente costuma ter a fiscalização estadual. Por necessidade dos peticionamentos eletrônicos, né, da Anvisa, normalmente a gente não tem a inspeção da Anvisa. A Anvisa pode nomear uma inspeção estadual ou a própria municipal, tá? Mas todas as questões relacionadas à Anvisa, quando necessárias autorizações, são peticionamentos eletrônicos que são realizados. Então, no caso da municipal, que é onde a gente tem que ter o foco, é aqui onde a gente tem que focar. Na verdade, quando a gente está pensando, eu quero licenciar minha empresa, a gente vai começar de baixo para cima, entendeu? E não de cima para baixo. A ideia é que a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho que colocar as documentações na Anvisa, eu tenho que pedir o peticionamento eletrônico, mas na verdade a gente começa de baixo para cima. Eu começo de onde eu estou, então a gente está aqui no município de Viçosa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir na Secretaria de Vigilância Sanitária do município de Viçosa, baseado no que tem na legislação. Por quê? Porque a gente tem as legislações complementares municipais. Então, de acordo com o município que você escolheu instituir seu laboratório, sua empresa, né? Você precisa saber qual é a regulamentação municipal necessária. A partir daí é que a gente sobe as esferas. Eu estou em qual nível de risco sanitário? Para eu saber qual que é o tipo de licença que eu tenho que ter. Eu preciso de um projeto arquitetônico? Subir para estadual. Eu vou trabalhar com produtos que são sujeitos a controle especial? Subir para a Anvisa. Entendeu? Então, a gente primeiro tem que entender aqui, para depois ir para a Anvisa. Esse que é o caminho lógico que a gente tem que fazer. Da esfera mais rápida, né, que a gente tem acesso prioritário, que é a municipal, e vai subindo de acordo com o escopo da sua empresa. O que você vai trabalhar?
viés aqui na parte de alimentos, né? Não sei se alguém aqui trabalha com a parte de alimentos, mas alimentos a gente trabalha tanto com a vigilância sanitária quanto com o mapa, tá? Então a gente tem que trabalhar, como eu disse, nas duas instituições. A água também a gente tem a parte da vigilância sanitária, insumos, né, em geral, embalagens, a gente pensa, não, embalagem, até a embalagem que você vai utilizar, ela precisa do licenciamento, dependendo do tipo de embalagem. Dependendo, não precisa de licenciamento. Aí é classificado no nível 1, que é o que não precisa de licenciamento, tá bom? Mas sim, aí também a gente está falando, trabalha aqui com limites de contaminantes orgânicos, de resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. Então, está no escopo da área de atuação da vigilância sanitária. Medicamentos de uso humano, claro, e as substâncias ativas e seus insumos, os processos e tecnologias. Então, por mais que eu estou produzindo, né, o meu produto final não é um medicamento propriamente, mas ele vai entrar na linha de produção para um medicamento, eu preciso de ter uma autorização da vigilância sanitária para isso. Parte de cosméticos, aí também a gente tem classificações específicas para tipos de cosméticos, produtos de higiene, perfumes, aí no caso de saneantes, né, eles entram também, desinfetantes de uso hospitalar, domiciliar. Aí quando eu tiver reagentes e insumos destinados para a parte de diagnóstico também tem necessidade de regulamentação da vigilância sanitária, a parte toda de hemoderivados, imunobiológicos, órgãos e tecidos, né? A parte toda de produtos radioativos, então também precisa de autorização. E aí aqui entra alguns casos de cigarros, cigarrilhos, charutos, tá? Entra também. Aí, na verdade, qualquer produto que envolva possibilidade de risco à saúde obtido por engenharia genética ou por qualquer outro procedimento, ou ainda que são submetidos a fontes de radiação. Então, qualquer alteração, a gente vai precisar de genética, a gente precisa ter a autorização da vigilância sanitária para tal, para comercialização desse produto, né? Serviços também, aqui agora mais de saúde coletiva normal, serviços hospitalares, e aí entra aqui também as instalações, é o que eu falei, se a vigilância sanitária, ela está responsável por fiscalizar o processo, eu não falei que serviço de saúde pode ser um processo, então se o processo também está sob a responsabilidade da vigilância sanitária, então também as instalações, todos os equipamentos, né, os processos que estão envolvidos aí, qualquer fase que seja, que de uma forma indireta vai, no final, impactar na saúde, né, individual ou coletiva, a vigilância sanitária está dentro. Então, basicamente, ela trabalha em 3 pontos. Para produtos, sejam alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes ou qualquer outra referência de saúde, sejam serviços de saúde e de interesse à saúde, e, no caso, também a parte de ambientes, incluindo a questão do ambiente do trabalho. Agora, eu vou falar de mapa, tá? E o Ministério da Agricultura, onde que entra nisso daí? Como que ele também está envolvido? Então, ele tem a missão de promover e desenvolver o desenvolvimento sustentável da agropecuária. A segurança, e aí é onde a gente entra, a gente, a parte de segurança. Quando você fala de eficácia e segurança, é o que a gente está pretendendo, né? Obter um produto eficaz, mas que ele está dentro do que é determinado como seguro. Então, o mapa vai entrar nesse ponto, na parte de segurança, tá? E aí, no caso das atividades, serviços de agricultura, produção agropecuária, e aí aqui é onde ela entra, que aí em muitos pontos, na verdade, não é a vigilância sanitária que vai fazer essa fiscalização, mas é o mapa, que na etapa de processamento de alimentos, bebidas em geral, tá? Então, o processamento, ela entra. Qualquer tipo de transformação e a distribuição de produtos que são de origem agropecuária. E aí, o decreto que tem do Ministério da Agricultura, esse decreto mais novo, tá? Ele revogou alguns outros anteriores, que fala sobre o escopo de atuação do Ministério da Agricultura. Então, nesse caso, o que acontece? A defesa agropecuária e a segurança do alimento, então, o mapa está muito envolvido com a parte de alimento. Alimento, agrotóxicos, fertilizantes, biofertilizantes, produtos veterinários e de PET. Basicamente, é aí onde a gente entra com a questão do mapa. Então, qualquer coisa que está envolvendo saúde animal e vegetal, mapa. Insumos agropecuários, mapa. Alimentos, produtos, né, qualquer modificação de produto de origem animal, vegetal, mapa também. Se eu quiser padronizar, classificar como produto ou insumo agropecuário, controle de resíduos contaminantes de alimentos. As pesquisas realizadas, né, na parte toda agrícola,
são credenciados. Vou falar sobre eles daqui a pouco. Tanto tem os de laboratório de saúde, os analíticos de saúde, quanto os laboratórios credenciados no MAPA. Que aí isso aí prestam serviços, terceirizam serviço, tá? Então, eles de regulamentação também, de licenciamento. Então, falando dos dois, né, entre a Anvisa e o MAPA, o que eu tenho na verdade? Eles trabalham com a mesma coisa, tem diferença. Então, basicamente, quando eu estiver falando de alimentos, produtos agropecuários, agrotóxicos, fertilizantes, eu estou falando de MAPA. Se eu estou falando qualquer insumo que vai entrar numa cadeia de produção de produtos que vão ser utilizados para medicamentos, reagentes, kits de diagnóstico, aí eu estou falando de vigilância sanitária, tá? De Anvisa, no caso. Então, são responsabilidades distintas que as duas instituições têm, mas que eles têm um pilar essencial que está voltado a garantir produtos disponíveis no mercado que sejam seguros e que cumpram todas as diretrizes regulamentares necessárias, assegurando a qualidade, né, dos alimentos consumidos pela população, dos produtos que vão chegar à população que estão ligados à saúde pública. Então, vamos falar um pouco desses órgãos regulatórios. Oi? Posso fazer uma pergunta? Uhum. Na parte que você fala ali do mapa, tem um J que é mais relacionado a alimentos. E a gente trabalha com um diagnóstico, aí controle e monitoramento de resíduos e contaminantes em alimentos. Uhum. A gente trabalha com um teste diagnóstico, Uhum. que é um teste de detecção de biofilmes. Ele é Uhum. similar ao ATP. Uhum. E aí a gente já tem trabalhado bastante nessa parte de tentar entender quais são as questões regulamentares que a gente precisa, regulatórios que a gente precisa atender para esse produto, mas a gente está encontrando que parece não haver uma atuação direta do mapa por se tratar de um teste rápido e que não tem um poder certificatório. Ele é um controle interno. Uhum. Então, até então, assim, aí quando eu vejo aquela JTB, eu já fico assim, nossa, será mesmo? Porque que não tem uma necessidade, porque a gente compara o nosso teste muito com o ATP, e o ATP não tem uma Regulamentação, na verdade, um licenciamento do mapa, né? Registro do mapa, que a gente fala. E aí ele fica nesse limbo, porque ele não é um produto que tem um caráter de eliminar um lote ou uma produção, ele é muito mais uma ajuda no controle de qualidade. Controle interno. Então, ele é referente ao controle interno, mas ele também é um teste, né? E é um teste rápido para esse monitoramento. E aí, o que você me diz assim em relação a essas questões? Existe mesmo? Ele é comercializado já? Já comercializa? Não. A gente pretende colocar ele no mercado Tá. por agora, mais rápido Mais possível. rápido possível. Tá. Aí, no caso, vocês... Eu entendi o que vocês estão falando. Nesse caso, é para a produção de biofilme em linha de Produção. Nem alimento, não. Não tem contato direto com o alimento. É só com uma validação de higiene. Mas aí pode ser para qualquer linha de processamento, não só alimentos. Vocês estão pensando propriamente em indústria de alimentos? Principalmente a indústria de alimentos. Laticínios e frigoríficos. Entendi. Não é certificação. Não. Quando você terceiriza serviço, por exemplo, vamos supor que você tem um laboratório que vai fazer a coleta da amostra, que você terceiriza esse serviço lá dentro, eu vou liberar um laudo, que é para uma instituição que é fiscalizada por MAPA, que é o caso de laticínios, frigoríficos, MAPA, certo? Você precisa estar com o laboratório credenciado. Sim. O nosso teste não tem capacidade laudatória, então... Mas ele tem registro sanitário, você já sabe. É outra questão que talvez a gente converse depois. porque... Eu fiz uma consulta com a secretária municipal e eles falaram que não, se não precisa de Anvisa e MAPA, também não precisa de vigilância. Mas eu acho que precisa. Depois a gente conversa. Um teste rápido. Isso. A gente pode conversar sobre isso, mas teste rápido, porque vai ser comercializado. E por se tratar de algo, mesmo que ele não seja algo que vai certificar, você está usando dentro de uma linha de controle. Isso. Vai dar essa garantia da qualidade. A gente conversa sobre depois. Então, beleza. Aí eu vou falar da Anvisa, então, que aí no caso está relacionado com a parte que eu falei, né? Alimentos entra? Sim.
autorização também, né, do município. Aí, com essa documentação inicial, a gente faz o pedido do licenciamento. O que acontece? Também conhecido como alvará, licença sanitária, aí cada lugar tem um nome, mas normalmente é a Visa do município que vai expedir. Eu peço aqui em Viçosa o meu alvará. E aí, o que acontece? Primeiro eu tenho que saber, e é isso que eu preciso ter bem fundamentado quando eu for pedir meu licenciamento. Eu tenho que saber qual que é o escopo da minha empresa. Então, eu estou classificado basicamente, existe uma classificação de 3 níveis, que a gente chama nível 1, 2 e 3, que está relacionado ao risco à saúde. Tá? Os de nível 1 é o que tem baixíssimo risco, né, quase impacto nenhum. Nível 2 são classificados como de baixo risco e o nível 3 de alto risco sanitário. Então, esses de nível 1, dispensa de licença. O que seria uma empresa de nível 1 que dispensa uma licença? Essas empresas bem tranquilas que fazem, por exemplo, o primeiro beneficiamento de grão, um atacadista, tá? Então, isso aí são situações que não precisam de licença da vigilância sanitária, que eu acho que não é o caso aqui. No nível 2, aí já entra, por exemplo, em padaria, supermercado, que eu também acho que não é o caso aqui. Nós vamos entrar então no nível 3, que é provavelmente o que a gente trabalha aqui, que são as empresas de alto risco sanitário, que são aquelas que estão envolvidas em processos de produção, obtenção de produtos, com testes, que fazem, né, prestam serviços de diagnóstico, de testes, né, de certificações. Então, isso daí precisa de o nível 3, que é o alto risco. Esse de nível 2, hoje em dia, o estado de Minas Gerais faz com que a vida dessas pessoas existe o alvará, o licenciamento simplificado, que na verdade ele é bem rapidinho de ser feito, e as empresas de nível 2 elas já podem trabalhar sem esse alvará. As empresas de nível 3 só podem trabalhar depois que tiver o alvará, tá? Então, a de nível 2, eu posso ir trabalhando, pedir o alvará, e aí enquanto isso eu estou trabalhando, e aí a vigilância sanitária vai lá, fiscaliza e me libera o alvará. De nível 3 não, eu só posso começar a trabalhar depois que eu tiver esse alvará liberado. E aí vem então, vamos pensar na de nível 3, o nosso querido projeto arquitetônico. É uma briga, né? A gente já tem experiência nisso. Até na distribuidora, né? Você lembra? Tem que ter o... Como chama? A gente precisa de licença do Corpo de Bombeiros, junto, né? Quando vai providenciar o projeto arquitetônico. E aí, o que acontece? O projeto arquitetônico não é protocolado no município. O projeto arquitetônico é protocolado na região estadual, de forma eletrônica. Aí que é legal. Tem que ter um QI lá dentro, né? Um network para poder agilizar o processo. Que é lento, tá? É lento. Fica lá meses. Meses enrolando aquele projeto arquitetônico dentro da vigilância sanitária. Pode perguntar. Eu estou lembrando do projeto arquitetônico, a gente teve um caso na minha cidade, que a vigilância sanitária, o pessoal estava com o moço fazer queijo, e aí chegou para a vigilância que ele queria ter o SIM para poder vender na minha cidade e depois registrar no SIM. O pessoal da vigilância não sabia instruir como que devia ser o projeto arquitetônico. Por exemplo, se eu devia
Então, a gente tem que chegar assim, sempre conversando, né, tranquilos, tentando justificar, explicar, falando que não pode falar que eles estão errados, né? Eles seguem a legislação, mas que na verdade é situação. Então, sempre tem que ter esse jogo de cintura. Eu acho que ele estava seguindo a legislação federal para poder construir e o pessoal da vigilância estava falando que não estava de acordo. E na verdade ele tinha que ter começado da municipal, né? Pois é, mas era municipal. Não tinha uma regulamentação, então ele ia seguir da federal. E aí provavelmente quando ele visse a federal ia falar que tinha que seguir as normas instrutivas que o município, onde vai ficar alocada a empresa, recomenda, entendeu? Entendi. Mas deu tudo certo depois? Deu, custou e ele, eu acho que conseguiu o estadual, porque ele estava comercializando na cidade e na região. Mas assim, foi muito complicado. Eu acompanhei um pouco porque a gente era. Mas passa muita raiva. Muita, muita. Porque aí pergunta, eu devo colocar piso até aqui na metade da parede ou colocar? Não sei. Então, gente, uma outra coisa, dica, né, de quem sabe, quem já passou por muita fiscalização, acompanhe a fiscalização. Não deixem ela solta, tá? Então, ou realmente o responsável técnico acompanha, ou vocês contratam uma empresa para acompanhar a fiscalização, ou vocês mesmos acompanham. Por quê? Se você deixa solto, eles colocam o que eles quiserem, tá? Esse é o único problema que a gente tem. Então, tem que ficar muito em cima, tem que entender muita legislação para poder saber. Então, na parte do projeto arquitetônico, recomendo contratar empresas que já tenham esse know-how em relação a projetos para licenciamento, porque é coisa assim, vou falar para você que de sifão, o sifão é um motivo de reprovar o projeto, tá? Um sifão. Então é um tipo de coisa que é bem chatinho. Mas então, tendo a questão da empresa, né, que já trabalha com isso, acho que facilita bem o processo. Mas não quer dizer também que é garantia que prova, né? Mas facilita. Outra coisa, agora eu vou falar da esfera federal. Falei então, né? Municipal é os alvarás, né? O alvará básico que a gente precisa, alvará municipal, da área sanitária. Se eu precisar, né, aprovação do projeto arquitetônico, é estadual. E aí vem as autorizações da Anvisa, tudo por peticionamento eletrônico, tá? Então a empresa faz o cadastro, o RT faz um cadastro na Anvisa e a partir daí ela faz a solicitação dessas autorizações. Aí a gente tem a AF, que é a autorização básica, que é a autorização de funcionamento. Aí, nesse caso, é a Anvisa que vai fazer a expedição dela. Para qualquer empresa que trabalhe com medicamentos, aí vem fabricação, distribuição, fracionamento, armazenamento, importação, exportação. Para insumos, a mesma coisa, fabrica, distribui, fraciona, exporta, importa, precisa. Para qualquer produto da área de saúde, não necessariamente medicamentoso, aí entra aí, por exemplo, lentes de contatos e afins, né? Produtos radiológicos, cosméticos também, produtos de higiene pessoal. Existem alguns que não têm necessidade da AF, mas é de acordo com a classificação. E qualquer outro produto que está sujeito à vigilância sanitária e regulamentação. E o que é a AE? Beleza, eu tenho a AF, que é o que normalmente a gente precisa. A AE é só para quem vai trabalhar com substâncias sujeitas a controle especial. E aí entra, por exemplo, substâncias, no caso, a gente tem as sujeitas de controle especial da 344 e entra também aqui as proscritas, tá? Que são aquelas que, por algum motivo, vão ser utilizadas para ensaio. Exemplo, cocaína, heroína, alguns reagentes que são utilizados ainda para testes, tá? Para poder utilizar. Então, vamos supor, eu sou um laboratório terceirizado que presta serviço para parte de ensaios de toxicológicos, por exemplo, tá? Aí, se eu for fazer esse tipo de ensaio, eu preciso da AE. A Anvisa tem que me dar essa autorização especial para eu trabalhar com esse tipo de reagente, que seria, por exemplo, padrão, tá? E aí, só estou falando dos laboratórios, acabei de falar de laboratório, aí a gente existe hoje, o REBLAS, que é a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde, são laboratórios públicos e privados, ou seja, quem tiver interesse de terceirizar serviços analíticos é o canal, tá? Porque paga bem, dá dinheiro e basicamente você pegar o seu laboratório, que provavelmente você já trabalha, já tem todos os testes, né? Basta para fazer a etapa de validação, enfim, mas você se credencia nessa rede, tá? Então existe a RDC 928 agora de 2024,
eles não podem ser credenciados. Então, por exemplo, eu tenho minha indústria, dentro da minha indústria vai ter meu laboratório de controle de qualidade, isso é normal. E aí, se esse laboratório eu não posso terceirizar o serviço me credenciando no Regulus, eu só posso fazer serviço interno. Eu tenho a minha indústria, eu posso terceirizar o serviço de controle de qualidade, por exemplo. Não preciso ter lá dentro, tá? Então, aí eu posso ter o setor do controle da garantia da qualidade, mas não necessariamente tenho obrigatoriedade de fazer todos os testes analíticos dentro da minha indústria. Eu posso terceirizar esse serviço, entendeu? Aí, para isso, o meu laboratório tem que cumprir a LDC 512/2021, que é a legislação que fala sobre o controle de qualidade de laboratórios, né, das boas práticas dos laboratórios de controle de qualidade. Então, precisa seguir essa regulamentação. E aí, pode ser laboratórios que têm o seguinte escopo: produtos de higiene, para produto acabado, produtos de higiene, cosmético, perfume, derivados, insumos farmacêuticos, medicamentos, produtos para a saúde, saneantes, vacinas, produtos de cannabis e alimentos. Tá? Então, por isso que essa legislação veio recente aí, por causa da utilização agora que foi autorizada de cannabis para testes. Pode falar. Eles estão pedindo na 17025 algum outro isso? Ou só de acordo com a legislação da Anvisa? Você está falando para você ter um laboratório para fazer a análise? Ou para prestação do serviço? Para prestação do serviço de análise. Você precisa credenciar, mas você tem que credenciar no Regulus. Mas E aí seguir. o Regulus Não pede isso. ainda não, né? Não pede. Mas eu vou falar para vocês. Quando você credencia no Regulus, se você for fazer o checklist todo do que está pedindo, você já pode entrar junto pedindo isso. Porque a ISO não é obrigatoriedade nos serviços sanitários, entendeu? Quando a gente está falando, por exemplo, de vigilância sanitária, eu não preciso em nenhum momento apresentar, olha, eu sou o ISO. Porque ISO é uma certificação. Não é um licenciamento, é uma certificação. Que você, de tempos em tempos, precisa renovar essa certificação. Então, eu não preciso ter. Mas, se você quiser ter como uma forma de propaganda para o seu laboratório, falar que é certificado por isso, quando você vai credenciar no Regulus, você seguir o escopo, você já pega isso. Vai poder pedir as duas coisas. Mas aqui não. Se você vai terceirizar seu serviço para análise de cannabis, você vai ter que obrigatoriamente credenciar no Regulus. Tá? Agora no mapa. Eu preciso fazer o CG. Nossa, só engasguei com a água, desculpa. CGC, que é o meu cadastro geral de classificação do mapa. Tudo é peticionamento eletrônico, tá, gente? Tudo você vai pedindo fazer seu cadastro. Quem que tem que fazer esse cadastro, gente? Todo mundo que for jurídico que atue em classificação, beneficiamento, industrialização, embalagem, comercialização, importação e exportação de produtos e atividades relacionadas ao mapa. Que seria o quê? Produtos veterinários, produtos pets, fertilizantes, alimentos, todos eles precisam ter esse cadastro geral. Ponto. Então é como se fosse uma licença sanitária do mapa, que é o cadastro geral. Eu cadastrei minha empresa no mapa. Por quê? Porque no meu escopo eu trabalho com um desses produtos aí que eu estou falando com vocês. Aí eu faço, que é o quê? O registro de estabelecimento desse cadastro. Que é quando... Aí não, beleza, aí eu fiz meu cadastro. Aí eu sou uma empresa de fertilizante, biofertilizante, inoculantes, corretivos, qualquer desse tipo. Eu preciso fazer o registro de estabelecimento que trabalha com esse tipo de produtos, fertilizantes, biofertilizantes e afins. Então, além do cadastro, eu faço o registro. Eu sou uma empresa que trabalha com alimentação animal. Vou fazer qualquer beneficiamento de alimento, produzir alimento. Eu tenho que fazer o quê? Cadastro geral de classificação e também um relatório de produção mensal. Eu sou, aí no caso dos pets, eu faço cadastro geral. E basicamente são esses três que a gente tem no mapa. E mais, que tem os registros básicos do mapa. Tá? O resto é questões de carne, processamento de carne, peixes e afins. Né? Que também faz cadastro geral. Aí, olha só. Aí eu sou um prestador de serviço que vai envolver tipos de análises relacionadas a produtos ou serviços inspecionados pelo mapa. Aí eu faço um cadastro, não é no Regulus, não tem nada a ver mais com Anvisa. Sai Anvisa, vem mapa. Aí existe
já tem. O MAPA faz essas análises, existem os laboratórios públicos, mas eles estão credenciando laboratórios privados também, porque isso facilita para eles o processo. No caso aqui, precisa cumprir a mesma RDC. Então, quem trabalha com laboratório, a RDC principal é 512/2021. Trabalho com laboratório, eu sigo ele. Não existe uma outra RDC que fale especificamente de algum laboratório. Meu laboratório é laboratório de pesquisa. Meu laboratório só existe a RDC, o laboratório de controle de qualidade e o laboratório de análises clínicas, né? E para os laboratórios de anatomia patológica. Essas são as três. Aí existe a legislação que fala do REBLAS, que é essa mais de 2024. Mas qualquer outro laboratório, então, de prestação de serviço analítico, a gente segue as boas práticas de controle de qualidade. Tá? Serviços analíticos, que não sejam análises clínicas, laboratoriais e patológicos, a gente tem que seguir a 2021, a 502/2021. Beleza. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre esses serviços relacionados, né, das documentações necessárias para a gente poder ter o licenciamento. Porque não é, eu falo, peticionamento eletrônico, apresenta as documentações, né, normais da empresa, a parte jurídica, e aí para eu poder pedir o alvará, quais são então esses documentos que eu preciso. Então para isso a gente vai entrar para poder falar um pouco sobre a questão de qualidade. O que é qualidade? Se a gente for procurar, a gente tem dezenas de conceitos de qualidade, né? Mas basicamente o que a gente precisa aqui? A gente precisa sempre entender que qualidade são ações que a gente faz, um conjunto de ações que a gente faz, que a gente sempre procura o quê? Está dentro de um grau de conformidade com as especificações que são dadas. No caso, o que segue a legislação. A gente precisa seguir aquilo que a legislação pede para a gente. É a adequação ao uso, é atingir a satisfação do cliente, então a gente está falando de eficácia e eficiência dos nossos serviços e produtos, é fazer produtos melhores a custos acessíveis. A gente trabalha sempre com a crítica, eficácia, segurança, qualidade, e a gente também pensa em custo, tá? É outra coisa também que é levada em consideração. Aí quais são as ferramentas que a gente utiliza? A garantia da qualidade, que é, na verdade, a gestão e a gerência desse processo todo. Alguns documentos, né, que agora a Renata vai falar um pouquinho para a gente, que seriam os manuais de boas práticas de fabricação, de produção, de prestação de serviço. Para tudo tem que ter um manual. E tudo que eu faço, eu tenho que ter o quê? Um procedimento operacional padrão, que é o POP, tá? E algumas especificações de acordo com algum tipo de trabalho que a gente realiza. Aí existem algumas instruções de trabalho, algumas normas, né, que são levadas em consideração. Então, só para a gente concluir aqui, garantia da qualidade vai ser esse conjunto de procedimentos que vão garantir o atendimento dos requisitos especificados, mas também as evidências que darão confiança disso. Então, a gente basicamente, a gente trabalha com documentar tudo e rastreabilidade. Tudo tem que ter rastreabilidade. Eu preciso saber da hora que entra a hora que sai. E depois, até no consumidor final. Eu preciso rastrear tudo. E se isso tudo é rastreado, a partir de documentação. Tá? Fique à vontade. Obrigada. Qual deles é esse? Alguém tem alguma pergunta para a Adriana? Fica à vontade, né, Adriana? A gente pode começar depois, sim. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Agora eu vou assumir aqui, a partir da garantia da qualidade, eu vou falar um pouco o que a gente tem em empresas, de uma maneira geral, indústrias, empresas menores, como ferramentas dessa garantia da qualidade. Mas vamos lá, a garantia da qualidade é esse setor da empresa, da indústria, que o nome é bastante intuitivo, garante a qualidade. E os homens que me perdoem, quando eu vou explicar a garantia da qualidade para os meus alunos, eu sempre falo assim, vamos imaginar uma casa. Para essa casa funcionar bem, você tem um casal, homem e mulher. Para essa casa funcionar bem, seguir tudo que a gente espera de um bom funcionamento doméstico, a gente pensa em quem? Quem é que comanda essa casa, fala o que está precisando renovar, o que precisa ser trocado, quais são os procedimentos para essa casa andar bem de uma maneira geral. No geral, é a mulher. Então, a garantia da qualidade é como se fosse a mulher da casa. É ela que vai determinar o que precisa ser renovado, o que precisa ser feito, quais os procedimentos, o que a gente tem que fazer de uma maneira geral para garantir um produto de eficácia e segurança lá no final. Tá? Então, a partir da garantia da qualidade, temos ferramentas para garantir essa segurança, eficácia e qualidade do produto. Então, a gente começa aí com as boas práticas de fabricação, que a gente chama de BPF, e o nome também é bastante intuitivo. É o que a empresa deve fazer, como ela deve, o que
produto tenha conformidade, né, sanitária e tenha uma padronização de produção. Ou seja, o seu produto sempre vai ser fabricado da mesma maneira. Você não corre o risco de um lote, o seu produto ser ótimo, aprovado, e no próximo lote ele ser reprovado. Se você segue as boas práticas de fabricação, você está garantindo a padronização de produção. Então, essas boas práticas são normas, é um conjunto de normas e procedimentos. E, no geral, né, de uma maneira geral, essas boas práticas, elas vêm na forma de RDC, que são resoluções da diretoria colegiada, por exemplo, da Anvisa. Então, é a vigilância que vai elaborar essas normas, esses procedimentos para que a empresa siga, e aí garantindo o produto de qualidade. Então, as boas práticas, elas servem para regulamentar e orientar a empresa de uma maneira geral, garantindo aí a qualidade do produto. Então, como ela vem na forma de RDC, como ela vem na forma de normas e procedimentos, a empresa ela precisa conhecer essas boas práticas e seguir essas normas. Então, se ela seguir tudo que está sendo solicitado ali nessa RDC, facilmente ela vai conseguir o alvará no final, o licenciamento, enfim. E aí, o que a gente costuma falar? A gente precisa parar de ter medo de fiscalização. A fiscalização ali está para garantir a segurança do consumidor final. Então, se a gente recebe fiscalização, vigilância, um mapa com medo, provavelmente a gente vai ter um estresse desnecessário. As boas práticas estão ali para nos auxiliar, na verdade. Ela vai te conduzir. O que você deve fazer na sua indústria? Porque, às vezes, a gente acha que tem que fazer muita coisa. Quando você olha a RDC, não é tanta coisa assim. Então, eu vejo as boas práticas como um norte, como uma orientação mesmo, para a gente não se perder do que é necessário ou não, igual o exemplo que ela citou. A pessoa estava completamente perdida, fez coisas desnecessárias, perdeu dinheiro, perdeu tempo. Então, quando você tem essa orientação, fica tudo mais simples, tá? Então, essas boas práticas, elas incluem tudo, desde o recebimento da matéria-prima, aliás, eu vou começar antes, não é desde o recebimento da matéria-prima, é desde a qualificação dos fornecedores. Então, essas boas práticas te dizem como que você deve fazer essa qualificação de fornecedores, como deve ser a seleção, como deve ser a recepção de matéria-prima, o controle de qualidade, a expedição de produtos, o transporte desses produtos. Então, é tudo, é todo o processo de fabricação. Fabricar é diferente de produzir. Produção é só a linha de produção mesmo, matéria-prima, produto final embalado. Fabricação é todo o processo. É desde seleção de fornecedores até a chegada do seu produto no consumidor final. Então, as boas práticas trazem todo esse processo de fabricação, não só produção, tá? Então, entre os objetivos das BPF, a gente tem aí assegurar os requisitos mínimos de higiene e de organização dentro da empresa. Essas BPF também garantem que todos os setores eles vão se integrar de maneira que todos entendam a necessidade do outro e assim eles trabalham em conjunto. Garante também que todos os setores tenham infraestrutura necessária. Outro objetivo é buscar constantemente a qualidade e reduzir desperdícios, porque a qualidade não tem a ver necessariamente com custos, com gastos, né? Então, quanto menos você gastar para produzir um produto de qualidade, melhor, tá? E trabalhar com segurança. Entre as vantagens, para a gente conseguir certificados, licenciamento, a gente precisa atender as boas práticas de fabricação. Então, se você segue as boas práticas, você tem ali de cara a vantagem de atender a legislação e conseguir toda a documentação que você precisa. Além disso, as boas práticas conseguem padronizar os processos. Então, você garante que os seus produtos sempre serão de qualidade constante. Você não vai ter problema com reprovação de lote se você consegue seguir as BPF. Aumenta a segurança sanitária, isso é uma vantagem porque você garante ali para o seu consumidor que ele não está correndo nenhum risco em usar o seu produto, por exemplo. Facilita treinamentos, porque nas boas práticas, como tem o que é preciso fazer, você consegue se organizar em como você treina seus funcionários. Seus funcionários precisam saber de quê? Para garantir a eficácia e segurança do seu produto. E a rastreabilidade também é muito importante. Quando a gente fala de BPF, tudo tem que ser documentado dentro de uma empresa, dentro de uma indústria. Então, a BPF, ela toca muito nesse assunto, né? Todas as BPF.
Então, existem algumas especificações que traz sobre instalações. Outro ponto importante é quando a gente tem uma linha de produção, essa linha de produção ela tem que ser contínua, tem que obedecer um fluxo contínuo. Então, matéria-prima, processamento, produto acabado. Para quê? Para evitar contaminação cruzada. Setores diferentes também não devem transitar entre si, para evitar também qualquer tipo de erro, contaminação, enfim. Então, de uma forma geral, as boas práticas trazem sobre instalações, né? Por exemplo, indústria farmacêutica não tem janela. Então, como que a gente fica lá dentro? Tem que ter todo o sistema de refrigeração, exaustão. Então, todos esses tópicos são abordados nas BPF, tá? As áreas de recepção de matéria-prima, processamento e produto acabado, como eu disse, são áreas separadas, devem obedecer um fluxo contínuo para evitar qualquer tipo de contaminação. As BPF também trazem sobre o pessoal, as pessoas que trabalham nessa empresa, que devem ser treinadas, devem ter noção, treinadas sobre o processamento em si, né, sobre a sua função, mas também treinadas sobre hábitos regulares de higiene. Isso também é cobrado nas BPF. De uma maneira geral, as BPF sempre exigem registros, então tudo que a gente faz na indústria é registrado, a gente assina o que fez, quem fez, se houve algum desvio, isso é anotado também. Chama atenção para procedimentos de amostragem. Numa indústria, geralmente a matéria-prima chega, a gente realiza um processo de amostragem, leva essas amostras para o controle, e aí o controle vai dizer se está aprovado ou reprovado antes dessa amostra seguir para a produção. Então, esse é o período de quarentena que a Adriana mencionou no início da fala dela. Não necessariamente são 40 dias, nem 40 minutos, é o tempo necessário para o controle liberar a sua matéria-prima. Então, as boas práticas também trazem esses procedimentos de amostragem. Algumas pedem para a gente reter amostras. Então, por exemplo, a matéria-prima, uma parte dessa matéria-prima fica retida no controle de qualidade para quê? Se houver alguma investigação futura, você tem amostra dessa matéria-prima que você usou lá atrás, 1 ano atrás, 6 meses atrás, você tem quantidade da matéria-prima para fazer análises novamente. Isso vale tanto para matéria-prima quanto para produto acabado. É o que a gente chama de referência futura. Você guarda essa matéria-prima, você guarda produtos acabados também identificados, para se houver a necessidade de uma investigação, você ter amostras para assegurar que aquele produto tem qualidade ou para realmente comprovar que ele teve algum erro, tá bom? Claro. Geralmente pode ser estocado até a data de vencimento do produto? Na indústria farmacêutica é 1 ano após o vencimento. Aí depois a gente descarta. Aí as boas práticas elas trazem isso para cada setor, mas após o vencimento, tá? E a gente guarda e depois descarta, se não houver necessidade. Às vezes até o SAC precisa, o SAC é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, alguém reclama, a gente vai lá, pega uma amostra e faz testes. Tem alguns casos, por exemplo, de alguns laboratórios analíticos, no caso dos laboratórios do MAPA, tem amostras que ficam de 5 a 10 anos depois de analisadas. Tem que ficar ainda. Tem que ter muito Você tem que ter um espaço. Tem que ter um espaço muito grande para essa parte dessas amostras. E faz sentido também a gente reter essas amostras, né? Para qualquer futura investigação. As BPF também, também falam sobre controle de pragas, né? Sempre lembrando que esse controle de pragas tem que ser de uma maneira preventiva, a gente não quer lidar com a infestação durante a sua produção, por exemplo. Então, a gente tem que ter medidas preventivas para evitar qualquer tipo de contaminação com inseto, micro-organismos, animais, roedores, enfim. As boas práticas também falam sobre o pessoal qualificado, então o seu pessoal precisa ser treinado e em quantidade suficiente, porque se você sobrecarrega funcionários, provavelmente ele não vai prestar um serviço
genérico. Igual eu mostrei anteriormente, isso aqui é uma estrutura básica, né? E aí depende de cada empresa, vai ter sua necessidade específica. Então não dá, por exemplo, para você baixar um documento desse tipo da internet e aí usar para a sua indústria, para a sua empresa. Você precisa adequar a sua realidade. Outro erro comum é não atualizar ou ser incoerente com a prática. Então, às vezes, o seu manual é muito bonito na teoria, mas quando a gente vai verificar, ele não é compatível com o que é realmente feito dentro da empresa. Se não tiver copies e registros também, ele vai ser defasado, ele não vai estar coerente, e se os funcionários não forem treinados de acordo com esse manual. Então, na indústria e na empresa, gente, quando a gente tem fiscalização, tudo que a gente faz, a gente registra. Desde etapas, mas os seus funcionários também precisam ser treinados. Fez um manual, fez um POP, não adianta ele estar lá. Você precisa ter uma prova de que você treinou as pessoas. Como que a gente faz isso? Lista de presença. Hoje foi treinamento de tal atividade. Pede para todos assinarem. Eles estão dando ciência que eles sabem do que precisa ser feito, tá? Outra coisa, esse manual ele tem que ser acessível aos funcionários. Então, para o manual, de uma maneira geral, a gente tem que ter uma linguagem clara, tem que atualizar periodicamente, tem que ter coerência com os POPs que tem na indústria ou na empresa, tem que ser aplicado na rotina, ou seja, ser compatível com a prática e ser disponível para os funcionários, tá? E para a fiscalização também. E aí a gente segue nessa linha de ferramentas para garantir a qualidade da empresa e dos produtos. Outros documentos importantes são os procedimentos operacionais padrão, que a gente chama de POP. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer um POP? É bom, né? Mas depois que a gente faz um, fica mais fácil, não é verdade? Então, o POP, né, eu acho que é um documento que a gente tem mais... A gente escutou sobre, tem maior familiaridade. O POP também é um documento que é obrigatório. Então, para a gente ter licenciamento, né, para a gente seguir ali na regulamentação sanitária, ter um produto padronizado, com segurança, eficácia, a gente precisa apresentar esses POPs para a fiscalização e a gente precisa apresentar principalmente para os funcionários. E o que é o POP? O POP é um documento que descreve como uma determinada atividade deve ser feita. Ele descreve, na verdade, exatamente o que deve ser feito. Então, se eu estou dentro daquele setor e aquele setor tem um determinado POP, eu preciso ler aquele documento e entender o que está sendo dito. Então, se eu nunca fiz atividade, eu fiz uma única vez, me esqueci, ao ler o POP, eu tenho que ser capaz de fazer aquela atividade padronizada. Então, ele é muito importante, porque, por exemplo, um exemplo muito simples. Eu chego todos os dias no laboratório, eu calibro a balança analítica para as minhas análises. Hoje eu não pude vir porque eu adoeci. Alguém precisa fazer aquela tarefa no meu lugar. Essa pessoa tem que ter sido treinada, porque se o POP existe, tem que haver um treinamento. Mas mesmo que o treinamento foi há um ano atrás, quando eu leio o POP, eu tenho que ser capaz de reproduzir aquela atividade. Então, é um documento que descreve como a atividade deve ser feita. Como que a gente faz um POP? Linguagem muito clara, muito objetiva, frases curtas, sem muito, né, floreio do assunto, é tudo muito objetivo. Então, por exemplo, ligar a balança, ponto final, esperar 30 minutos, ponto final. Então, são frases curtas, diretas, objetivas, linguagem simples, para que todo mundo consiga entender o que está sendo solicitado ali naquela atividade. Então, o POP é importante porque a gente consegue reproduzir a atividade de uma maneira padronizada. Quando você não tem POP, cada funcionário vai fazer aquela mesma atividade de uma maneira diferente. Isso pode levar a falhas operacionais. Então, a gente precisa garantir segurança, rastreabilidade, eficácia, enfim. Rastreabilidade por quê? Porque, geralmente, quando a gente tem o POP, a gente tem um formulário de execução junto. Então, tudo que a gente faz de atividade na empresa, na indústria, a gente preenche um formulário de execução. Então, hoje eu fiz isso, 21 de agosto, coloco lá meu nome, o horário, o que eu fiz, eu assino que tudo transcorreu dentro do normal. Se ocorre qualquer desvio, eu preciso deixar isso anotado também. Então, quando eu registro a minha atividade, eu consigo rastrear todo o processamento do meu produto. Então, ele é importante para a rastreabilidade também, tá? O POP é necessário para conseguir licenciamento, então atende à legislação. Quando
falar isso agora, só um exemplo que é muito, que a gente pega muito. Não renova o alvará porque não tem documentação dos treinamentos que fazem com os colaboradores. É obrigatório. E qual que é o problema que a gente tem? E eu vou falar geral mesmo, tá? É comum nosso, gente, da nossa educação. A gente não documenta as coisas. Então, por exemplo, muito provável vocês vão documentar essa parte toda para rastreabilidade. E treinamento é obrigatório. Então, você está com um colaborador novo para um determinado setor, é obrigatório fazer o treinamento dele. Você tem que certificar isso, ou é um certificado padrão, ou você registra isso em planilha, e ele tem que assinar. Porque aí o que acontece? A vigilância sanitária vai lá para renovar o alvará. As primeiras documentações que elas pedem é isso. Pede os POPs, pede os certificados de treinamento, e aí não renova. A gente tem várias situações que não renovam por causa de falta de treinamento. E é obrigatório fazer treinamento. Reciclagem, constante. Alterou um POP, eu tenho que fazer um treinamento, entendeu? Só para vocês terem noção, na minha época, muito tempo atrás que eu trabalhava na indústria, a gente assinava, sabe, quando a gente chegava para trabalhar, antes do início do nosso turno, a gente fazia aquelas ginásticas laborais, sabe, que a gente ficava alongando lá. A gente tinha que assinar aquilo lá, que a gente participou da ginástica laboral. E quem ministrava ali, que fazia o alongamento, também assinava que deu aquela atividade. Por quê? Porque nesse caso é importante para a segurança do trabalho. Então tudo tem que ser registrado. Quando você registra, você tem como provar o que foi feito. Então se você não tem registro, não adianta você falar, né? E aí... Às vezes a gente faz tudo certo, só que a gente não documenta, entendeu? E aí meus alunos também me questionam muito, mas a gente pode anotar qualquer coisa e falar que foi verdade. Mas aí já cabe até parte civil, criminal, se você está mentindo ali para a vigilância, né? Então se você está assinando, atestando que você fez e que deu tudo certo, é seu nome que está em jogo, você está se comprometendo com aquilo. Uma vez que você assina, você está se comprometendo com aquela verdade, né? Então tudo tem que ser assinado, tudo tem que ser registrado. Outra coisa, gente, as PPF, eles exigem que tudo seja documentado. Então tudo que é feito precisa ser documentado. Tudo. Você limpou a sala, você calibrou a balança, você fez limpeza de caixa d'água, tudo isso precisa ser registrado, tá? Filtro de ar-condicionado, gente. Filtro de água, de bebedouro. Vigilância sanitária pega data de última vez que trocou, se vai. É umas coisas assim, sei lá, depende do dia da fiscal. Mas historicamente tem que trocar, a gente sabe disso, tem que ter registro. Aí, filtro do ar-condicionado. Qual foi? Você registra que você limpa o ar-condicionado? Aí a pessoa. Troquei mês passado, já era, não está registrado? Está lá no ato de inspeção. Não apresentou limpeza do sistema de ar-condicionado, de purificação do ar, desse jeito. O POP, ele precisa estar acessível, também não adianta a gente ter POP e guardar na gaveta embaixo de outras tantas documentações, então tem que ser um documento acessível, é uma forma que a empresa mostra, comunica para o funcionário o que ela precisa que o funcionário faça para a gente garantir a segurança e a qualidade do produto final. Então, ali é uma estrutura geral de um POP, tá, gente? Geral, depende muito da necessidade de cada um.
mudou qualquer coisinha, a gente faz outro POP, a gente faz uma atualização daquele POP. E pode ser que o seu POP se torne obsoleto. Eu sugiro, mesmo os POPs obsoletos, eles não serem descartados, eles precisam ser arquivados de alguma maneira, porque se houver necessidade de rastrear, você tem como provar como que aquela atividade era feita antigamente. Se tornou obsoleto, mas na época era assim que a gente fazia. Então você tem como provar sua inocência aí, se for o caso, tá? Ali no POP você coloca também os materiais que serão necessários, então vai precisar de pinça, vai precisar de checklist, tudo que é preciso para fazer aquela atividade você lista. A frequência. Frequência é quantas vezes você faz aquela atividade. É uma vez por dia? 2 vezes? Troca de turno? É uma vez por mês? É uma vez no ano? Colocar a frequência dessa atividade também. Possíveis precauções. Às vezes precisa de um EPI específico. Aí você coloca ali uma precaução para o funcionário. O que ele precisa tomar cuidado para realizar aquela atividade. E aí você vem com a listagem do procedimento em si, que são aquelas frases curtas, diretas e objetivas, ensinando como deve fazer. Se for necessário, você pode colocar um anexo. Eu, por exemplo, já fiz muito POP ensinando como que mexe em determinados programas de computador. Então, o que eu fazia? Eu tirava print de tudo. E aí, listava o que devia ser feito e vinha com as setinhas. Clique aqui. Aí estava a setinha lá de todo tamanho. Então, quanto mais detalhes, quanto mais clara o que a pessoa deve fazer, melhor para o seu POP, tá? Então, se tiver foto, se tiver print, coloque tudo. Facilita a vida de quem for reproduzir aquela atividade. Então, o trâmite seria mais ou menos esse. Eu acho que a gente faz o POP, confecciona o POP, ele vai ser implementado, a garantia da qualidade tem controle sobre esse POP, então vai haver uma numeração, uma especificação. Treinamento da equipe, POP sem treinamento é a mesma coisa de não existir o POP, então você precisa treinar, assinar, e aí você especifica uma validade. Geralmente, quando é a primeira versão do POP, a gente coloca uma validade menor, porque como é o primeiro, pode ser que a gente sinta uma necessidade de mudar alguma coisa, tá? Mas depois que essa atividade ela é bem implementada na empresa, a validade pode chegar de 2 a 3 anos, se não houver mudança no procedimento, tá? E aí, pode haver a possibilidade de vocês armazenarem esses POPs de maneira física ou digital. De qualquer maneira, tem que haver o armazenamento. O que a gente deixa para os funcionários são cópias. A gente armazena os POPs originais. E de preferência, vocês podem colocar aquelas marcas d'água assim, cópia proibida, para impedir que... Porque ali pode servir como... É um documento, né? Então, se você faz uma cópia e passa isso para frente, outras pessoas podem ter acesso ao que acontece dentro da sua empresa e pode não ser de interesse de vocês. Isso acontece, tá? Então, erros comuns de POPs. POPs muito genéricos ou copiados na internet. O POP tem que ser plausível com o que acontece na prática. A gente precisa fazer revisão periódica desses POPs. Se não aplicar na prática, e isso da linguagem é muito importante, tá? Às vezes quem está escrevendo POP pensa de uma maneira, escreve assim, fica um texto super lindo, mas inacessível. Quando a gente vai ler, a gente não entende. Então, a dificuldade da linguagem pode ser um erro muito, e é um erro muito comum. Então, como eu disse, sempre linguagem muito simples e objetiva, tá? Acessível a qualquer pessoa. Essa foi a parte do POP. Agora eu vou falar sobre outro tipo de documento que é necessário para essa regulamentação, tá? Que é a gestão de resíduos. Aliás, não é um documento agora, mas é uma atividade que precisa ser levada em consideração para a gente conseguir nossos alvarás, nossos licenciamentos, certificados, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre gestão de resíduos e eu começo aí com algumas definições de rejeito, resíduo perigoso e resíduo sólido. O rejeito é aquele resíduo que realmente a gente já esgotou qualquer possibilidade de reaproveitá-lo. Então, dentro do que é tecnologicamente e economicamente viável, já foi tentado e não teve jeito, e aí esse rejeito ele precisa ser disposto ambientalmente de maneira segura para evitar grandes impactos ambientais. Já o resíduo é o que a gente chama de lixo, no geral, né? Então, a gente evita essa palavra lixo, na verdade é um resíduo. O resíduo pode até parecer ser inservível, mas ele pode servir para alguma coisa assim. Por exemplo, você pode queimar e gerar energia, você pode usar em alguma lavoura como fonte de carbono, enfim, como fonte orgânica, né? Então, o resíduo, ele ainda tem algum tipo de reaproveitamento. O resíduo perigoso é um resíduo ainda, só que ele tem características ou de toxicidade, carcinogenicidade, inflamabilidade,
quem tiver acesso àquele local precisa saber qual tipo de risco ele está exposto. Então a gente identifica, depois de identificação, tem a parte do acondicionamento, a gente coloca, né, em bombonas, em lixeiras, em material plástico que vai ser resistente à ruptura, né, a lixeira tem que estar cheia até no máximo 3/4 da sua capacidade, enfim. Depois desse acondicionamento tem o transporte, a gente pode transportar tanto para um armazenamento temporário ou para um armazenamento externo. Dependendo da indústria, a vigilância pede que o armazenamento desses resíduos seja externo. Então você tem que construir um espaço para externamente armazenar esses resíduos. Aí vem a parte do transporte, né, que é a parte da coleta, e depois a destinação final, que geralmente é uma empresa terceirizada que faz isso. Então, como a gente tem uma má gestão de resíduos, o que a gente pode ser penalizado? A empresa ela pode ser penalizada com sanções legais, né, que incluem multas, interdições, riscos à saúde pública e ao meio ambiente e danos à imagem institucional. Hoje em dia, a empresa que se preocupa com o meio ambiente de uma maneira geral, ela é melhor vista, né? As pessoas estão dando cada vez mais valor para esse aspecto. Então, fazer uma boa gestão de resíduos garante ali diminuição de custos, você evita desperdícios, você melhora a sua imagem, você atende à legislação. Enfim, a gente é meio que obrigado a fazer gestão de resíduos, mas quando você faz isso de maneira com excelência, você tem vantagens adicionais. Uma delas é a melhoria da sua imagem perante a comunidade de uma maneira geral. Então, para falar um pouquinho dessa gestão, eu trouxe como exemplo a RDC 222 de 2018, que trata sobre as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, tá? Então, meu exemplo aqui é para esses resíduos da saúde. Existem tantas outras gestões, mas todas elas, de uma maneira geral, elas se assemelham muito, tá? Então, para a RDC 222, a gente classifica os resíduos como grupo A, B, C, D e E, a depender do risco que ele oferece para as pessoas e para o ambiente de uma maneira geral. Então, tipo A, o grupo A é biológicos e infectantes, já o grupo B é o tipo químicos, C, radioativos, o D é o resíduo comum, esse resíduo que é de papel, lixo de banheiro, enfim. E o grupo E traz ali os perfluorocortantes, que são segregados também de maneira diferenciada, que são, por exemplo, aquelas caixas amarelas da Scarpa, que é a empresa que me vem na cabeça. Mas vocês sabem qual é aquelas caixas amarelas que a gente coloca agulha, vidro quebrado, enfim. Então, para os resíduos de serviço de saúde, seriam esses 5 grupos, tá? Quando a gente fala de plano de gerenciamento de resíduos, aqui obedecendo a RDC 222, como eu disse, que é de serviço de saúde, a gente tem que abranger tudo, desde o planejamento de material, né, de material físico mesmo, até os recursos humanos. Então, quem vai trabalhar, quem vai tomar frente nesse gerenciamento, precisa ser treinado para tal. Então, todo serviço gerador deve dispor de um plano de gerenciamento de resíduos, observando as regulamentações. Erros comuns nesse gerenciamento. Por exemplo, a fiscalização chega, o seu resíduo ele não está segregado de maneira correta. Então, você tem resíduo biológico junto com resíduo químico. Então, isso é um erro comum. Outro erro comum é você não ter planilha. Mais uma vez, a importância do registro. Você precisa registrar tudo que foi coletado. Geralmente, quem coleta esses resíduos é uma empresa terceirizada e ela precisa ser licenciada para isso. Então, ela tem que seguir regulamentação também. Então, se você usa uma empresa que não é licenciada, é outro erro comum. Então, quando essa empresa vem coletar seus resíduos, você precisa registrar. Então, essa empresa vem de quanto em quanto tempo? Ela leva quantos quilos de resíduo? Então, você tem que ter a planilha de tudo, registrar tudo para mostrar isso para a fiscalização. Então, para mostrar para a fiscalização, a gente precisa mostrar o contrato com essa empresa e assim como todas as vezes que ela vem coletar o seu material. Outro tipo de erro comum é quando as lixeiras ficam muito cheias, né? A gente tem que usar até 3/4 da lixeira. Às vezes o lixo está lá transbordando.